Os filmes mais assustadores a respeito de alienígenas. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Portanto, eu gostaria de estar deixando claro desde já que alguns títulos eu decidi deixar de fora. Talvez você pode se perguntar aí, poxa vida, mas por que nós não vamos falar, por exemplo, de ET, o extraterrestre, de Spielberg, feito lá em 1983? Porque eu considero muito mais um filme, por exemplo, de ficção e talvez um tema jovem, adolescente, do que propriamente dito um filme que causa medo, espanto ou até mesmo que tenha um clima de suspense mais denso. E seguindo essa linha, a gente pode até colocar outros mais, como por exemplo o próprio Paul, o extraterrestre, que eu acho que agora é de 2011, 2012, se eu não me engano, um filme bastante divertido, mas que não causa medo. O próprio A Chegada, do diretor Denis Villeneuve, que muita gente gostou, mas que apesar de ter um clima um pouco mais denso, eu não acho ele assustador e não é aquele tipo de história que depois você para ficar pensando, né? Você fica com aquela cisma, igual quando você vê um filme de terror, por exemplo. Ou seja, vocês já devem estar entendendo aonde eu estou querendo chegar com tudo isso. Mas para a gente abrir verdadeiramente a lista dos filmes que nós conversaremos no vídeo de hoje, eu vou começar aqui por Contatos Imediatos do Terceiro Grau, filme de 1977, onde Steven Spielberg começava a despontar mais forte do que nunca para o cinema. Eu considero esse filme um verdadeiro marco, porque a história ela começa a se alinhar de uma forma bastante envolvente desde o início. Ou seja, você sabe que as coisas estão acontecendo, é nos proposto somente algumas luzes até a abdução do próprio garotinho lá, que na época tinha em torno de 5, 6 anos, e outras pessoas começam a ser envoltas em torno de toda a trama, antes mesmo dos próprios alienígenas serem apresentados oficialmente. A própria base militar do governo americano, que é ocultada e muito bem mostrada durante todo o filme, nos remete 100% além da tal Área 51. E olha que isso foi feito lá em 1977, onde abre um verdadeiro leque de especulações para que, como o próprio Spielberg tinha tantas informações antes mesmo da própria internet explodir do jeito que explodiu. Talvez até a própria forma em que ele nos apresenta os alienígenas nos leva a crer que por detrás do roteiro, por detrás da produção, Spielberg talvez já sabia de muita coisa que eventualmente possa ter vindo de fontes do próprio governo americano sobre o tema que ele estava explorando. Afinal de contas, muitos dos relatos a respeito do tema de ufologia que nós vemos hoje se espalhar pela internet, na verdade, começaram lá em Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E eu acho um filmaço de verdade, porque o Spielberg ele estava com uma mão fantástica para dirigir não só o enredo da história, mas sim também toda a parte de efeitos especiais, muitos deles, inclusive, onde ele usou e abusou dos efeitos práticos. Existem, por exemplo, alguns momentos que você vê uma luz vindo de repente e pensa que é um disco voador, mas na verdade é um carro que está passando na autoestrada lá na frente. Os próprios personagens abordam essa tensão e o medo que é crescente dentro de nós até o momento em que tudo é revelado no final. Então, sem dúvida nenhuma, eu considero esse, pelo menos que eu assisti há alguns anos, é claro, depois de ter sido lançado em 1977, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, um excelente filme para a gente estar abrindo essa lista. Intruders, de 1992, o filme que contou a história de problemas de várias pacientes de um psiquiatra chamado John Mack, que acabou penetrando em um universo de estranhas ocorrências relacionadas com OVNIs, que modificaram não só sua vida, como de suas pacientes para sempre. Intruders foi baseado no best-seller de Bud Hopkins, escrito através de relatos verídicos, que hoje compõem um vasto arquivo de histórias vividas por muitas pessoas que passaram por experiências com seres extraterrestres. O filme foi lançado em 1992.
Olha, esse sem dúvida nenhuma é um dos filmes de alienígenas que mais me provocou um cagaço. Mesmo porque eu não precisei nem assistir no cinema, porque logo na época do seu lançamento, o Globo Repórter fez um especial a respeito de extraterrestres e eles fizeram questão de mostrar quase o filme em todas as principais cenas que a gente poderia classificar que seria mais do que um spoiler. Eles contaram a história do filme no Globo Repórter na época, já na data de lançamento, inclusive, ali em cima, né, logo depois que o filme tinha sido lançado algumas semanas depois, e todas as histórias que compõem estão em volta de um leque de testemunhas que atestam verdadeiramente ter vivido aquelas experiências da abdução, especialmente mulheres que teriam sido capturadas no sentido de terem servido como uma espécie de barriga de aluguel para que esses seres extraterrestres, no caso aí os chamados Greys, como nós os conhecemos hoje, pudessem plantar dentro de suas barrigas fetos de seres híbridos, e alguns meses ou semanas depois eles vinham de novo e acabavam abduzindo essas próprias mães para extraírem os fetos de dentro de suas barrigas. A maneira que o filme é contado e principalmente como o diretor leva a história durante todo o enredo é bastante temerosa, ela gera ali uma tensão em você, mesmo porque que tem toda aquela lenda da abdução, a pessoa está dormindo, ela não sabe que foi levada, de repente seres humanoides aparecem no meio da madrugada dentro da casa da pessoa, e da maneira que a narrativa é descrita, como no próprio livro do Bud Hopkins, deixa você ali numa tensão. Esse foi de verdade um filme de alienígena que me deixou tremendamente cismado. E eu tenho que dizer para vocês que vocês encontram ele sem problema nenhum aqui na internet. Basta vocês digitarem Intruders 1992 que vocês terão o filme legendado, mesmo porque hoje é difícil de você achar para comprar, principalmente em Blu-ray. Talvez deva ter sido lançado até em DVD, mas na época foi cinemão mesmo e depois a velha fita de VHS. Mas eu super recomendo para você que gosta do termo de ufologia e principalmente que gosta de filmes de terror, que você vai ter uma história verdadeiramente assustadora ao vocês assistirem Intruders. Já Fogo no Céu, de 1993, conta a história de que em 1975, no Arizona, um lenhador foi atingido por uma luz misteriosa e, diante de alguns amigos, sumiu por vários dias. Ao reaparecer, ele não se lembrava exatamente de mais nada, mas aos poucos as lembranças de sua experiência vêm à tona. O caso foi baseado na história verídica de Travis Walton, no caso O Abduzido. Olha, um filme muito interessante. Quem acompanha ufologia com certeza já ouviu falar em Travis Walton. Existem vários especiais, inclusive da própria Discovery, do The History Channel, contando essa história que eu considero assim um marco dentro da ufologia, que na verdade era um lenhador, né, um cara simplão lá do Arizona que saiu para cortar madeira junto com os caras, e ao voltarem logo no início do anoitecer, ele foi abduzido depois de ter saído do carro com os caras e ver que luz que era aquela que estava pairando meio a uma clareira. Algumas considerações a respeito do filme. Conversei até um certo tempo atrás com alguns ufólogos que tiveram contato pessoal com o próprio Travis Walton, que é vivo até hoje. E o Travis relatou que no filme muita coisa é ficção. Por exemplo, como aquela própria cena em que ele se vê ali numa espécie de incubadora, coberto por uma espécie de gosma, e ele cai ali, meio que acordando, como se fosse um sonho terrível, e a própria cena onde ele está sendo examinado na própria maca, aquilo é pura ficção, para eles poderem dar um certo sabor a mais dentro do filme e gerar medo na galera. O Travis Walton, da realidade, ele apenas relata que ele se lembra unicamente quando ele foi abduzido e de ter lutado contra alguns seres diferentes ali logo quando ele teve acesso à nave. Depois de ele ter ameaçado os serizinhos, esses saíram da sala, entrou um cara já com uma aparência humana, conversou um pouco com ele, depois simplesmente ele apagou, ele não se lembra de mais nada. Essa é
a verdadeira história que é contada também no filme Fogo no Céu, mas a partir de então para frente é pura ficção. O filme ele traz sim todo o drama que o Travis Walton viveu, até mesmo a questão da parte que ele foi devolvido em um posto de gasolina nu, com frio e confuso. Isso de fato também aconteceu. O filme nessa parte ele é fidedigno, e também a questão dos lenhadores, né? Ou seja, os amigos do Travis Walton que estavam com ele e foram quase que sentenciados antes dele reaparecer. Afinal de contas, todo mundo pensava que eram os caras que tinham dado fim no Travis Walton. Mas o filme ele vale também como terror, já que é isso que a gente está propondo hoje aqui, ufologia alinhada com suspense, com medo principalmente, e é um filme que é daqueles que também provoca um cagaço se você estiver na sala aí de madrugada assistindo sozinho. De 93, nós já pulamos para 2002, quando nós tivemos Sinais, de M. Night Shyamalan, que nos traz a história de um condado de Bucks, na Pensilvânia, onde vive o viúvo Graham Hess e seus filhos Morgan e Bo. Ele costumava ser um pastor da região, mas se recusava a ser chamado assim desde que sua mulher, Colleen, morreu atropelada por Ray Rich, um de seus vizinhos. Os Hess ficam intrigados com o aparecimento de misteriosos círculos em sua plantação, sem que haja o menor vestígio de quem fez ou por qual motivo teriam sido feitos. O filme também traz a excelente participação de Joaquin Phoenix, no caso, que acaba fazendo o papel do cunhado de Graham e tio dos meninos. Olha, Sinais é um filme que eu não canso de assisti-lo, mesmo porque o M. Night Shyamalan, na minha opinião, ainda ele estava na sua melhor forma de nos propor tramas envolvendo mistério, suspense e terror. E ele aproveitou aquele grande gancho que estava bombando justamente no final dos anos 90, início dos anos 2000, que é a questão dos sinais nas plantações, os círculos ingleses, que até hoje, é bem verdade, provoca ainda em muita gente uma curiosidade extrema. Mas ele conseguiu montar uma história onde, através de perseguição e corredores obscuros dentro de uma plantação de milho, deixa qualquer um que também assistir esse filme sozinho de madrugada em casa, pela primeira vez principalmente, vai ficar no mesmo cagaço do anterior que eu relatei ainda há pouco para vocês. A participação de Mel Gibson e do próprio Joaquin Phoenix são a verdadeira cereja do bolo. Afinal de contas, dois grandes atores trazendo a percepção e a narrativa de uma história de alienígenas, principalmente com um ambiente todo sombrio em volta, de fato faz remeter a nossa imaginação ao mais profundo pavor de quem já é cismado com esse tema de ufologia. E quem já assistiu vai se lembrar daquela cena icônica que nos propõe, que foi feita aqui numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, quando uma família está festejando o aniversário de uma criança e acaba aparecendo um alienígena atrás de uma jacuzzi, ou seja, um carro totalmente antigo, e todo mundo ali se apavora. Eu lembro que na época muita gente pressupôs, antes da internet explodir como explodiu, correu a lenda urbana de que o diretor teria extraído aquela imagem de um vídeo verídico. Afinal de contas, a tal da fake news na época não era proposta e nem conhecida. E ao alimentar essa lenda urbana, eu lembro que durante uns 6, 7 anos, em muitos sites, blogs na época, que essa cena o M. Night Shyamalan teria tido acesso através de algum ufólogo e teria plantado ela dentro do filme e até mesmo moldado os próprios aliens que ele apresenta durante a trama através dessa imagem que foi feita nessa pequena cidade do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Contatos de Quarto Grau, de 2009, com Mila Jovovich. Desde os anos 60, muita gente na área da cidade de Nome, no Alasca, apesar das investigações federais, a verdade desses desaparecimentos nunca veio à tona. A psiquiatra Abigail Tyler detectou várias evidências de abdução alienígena por meio de filmagens obtidas durante sessões de hipnose com seus pacientes.
Na época, o filme foi lançado em 6 de novembro de 2009. Olha, hoje todo mundo já sabe que foi puro fake, mas na época a proposta de apresentar uma espécie de documentário alinhado com ficção acabou pegando muita gente que acreditou, pois, como eu disse ainda há pouco dos sinais, mesmo sendo lançado bem depois, as redes sociais não eram tão grandes e tudo que você falava, no melhor estilo Bruxa de Blair, muita gente acabava contribuindo para a bilheteria do filme para querer assistir aquilo que, se elas não acreditavam, mas pelo menos uma parte delas queriam acreditar. No caso de colocar aí a Mila Jovovich fazendo a figura dessa doutora e uma outra atriz que pegaram, já bem mais velha, relatando ser a própria que passou pelas experiências, acabou arrebatando muita gente para o cinema e também vendendo muito DVD na época para pessoas que acreditaram e, como eu disse ainda há pouco, queriam acreditar que tudo aquilo tivesse sido verdade. Mas você deve estar se perguntando, puxa, mas se foi um filme fake, foi um Bruxa de Blair da vida, por que você fez questão de acrescentar nessa lista de mais assustadores? Porque pelo menos enquanto eu acreditei, não 100%, mas que eu levantei a hipótese disso ter sido real na época, aquilo me assustou verdadeiramente. Existem algumas cenas bem macabras no filme, principalmente aquelas da coruja, para quem assistiu, que eles acabam ali transcrevendo como a figura de um Alan Grey, que aliás é muito parecido, diga-se de passagem, levando-se em consideração de que as alucinações que as pessoas tinham era em alusão não a uma coruja e sim de um extraterrestre. E outras cenas mais que são nos apresentadas, enquanto, claro, é proposto que tudo aquilo possa ter sido verdade, eu acho verdadeiramente assustadoras. Mesmo hoje você sabendo que tudo aquilo é fake, se você não assistiu o filme ainda, e desconsiderar essa proposta, né, da mentira toda que foi montada em cima, e levar apenas para o lado da ficção, eu considero sim Contatos de Quarto Grau como um dos filmes mais assustadores de alienígenas que eu já vi até então. Os Escolhidos, de 2013, conta uma sequência de acontecimentos estranhos que passa a atormentar a família Barrett, que mora em uma cidade tranquila nos Estados Unidos. Leslie, a matriarca, busca explicações para os bizarros fenômenos que perturbam todo o seu lar e sua família. O filme foi lançado no dia 21 de fevereiro de 2013 e teve a direção de Scott Stewart. Olha, tá aí um filme pouco comentado e divulgado, que foi feito aí há cerca de 4 anos atrás e que eu achei verdadeiramente assustador. Porque tudo começa como se fosse uma brincadeira ali em torno do lar dessa família que nós relatamos há pouco. E à medida de que os fatos acabam se sucedendo, você não sabe de verdade atrás de quem que os alienígenas estão atrás ali na família. Tudo dá a entender que é atrás de um quando acaba sendo atrás de outro. E tudo isso começa a se desenrolar com um suspense muito bem colocado em todo o filme. Afinal de contas, eles não chegam e entregam isso de bandeja, como eu disse ainda há pouco para vocês. E sim acabam nos propondo um ambiente até certo ponto claustrofóbico dentro da própria família, ali dentro da casa, que fica inibida de procurar autoridades para relatar o que está acontecendo, fato esse que muitos ufólogos na vida real dizem ser verdadeiros, que muitas pessoas acabam ficando com aquela pulguinha atrás da orelha, tipo, será que vão pensar que nós somos loucos, que a gente está inventando história para aparecer, etc e tal, e a família acaba simplesmente deglutindo, engolindo aquilo forçado, até que os alienígenas começam ali a brincar com a família, pregando algumas peças que acontecem na casa, principalmente durante a madrugada. E no começo você fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que são fantasmas ou será que são alienígenas que estão fazendo todas essas peripécias na própria cozinha da família? Lembra até um pouco, em algumas partes, o filme Atividade Paranormal, embora a proposta do filme não seja um found footage, passa muito longe disso. Mas na medida de que os aliens começam a se revelar para a família, é que a coisa vai se tornar
verdadeiramente assustadora. Se você ainda não assistiu e gosta do tema, eu recomendo para que você corra e assista Os Escolhidos o mais rápido possível. Bom, meus amigos, essa então foi a minha lista a respeito dos filmes de alienígenas mais assustadores que eu considero que eu já assisti até hoje. De repente você tem alguma outra sugestão? Até mesmo eu posso não ter assistido ainda. Então coloque aqui nos comentários para a gente poder compartilhar com todo mundo. Combinado?